Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, então todos sejam bem-vindos aqui para o primeiro dia do nosso estudo sobre a pessoa do Espírito Santo. Que o Espírito de Deus possa nos ajudar aí a compreendermos tudo que precisa ser compreendido, para que a gente cresça em estatura e graça diante do Senhor, tá bom? Bom, eu estou usando como referência para o nosso curso o livro do Antônio Roio Marim, esse livro aqui, tá? Espírito Santo e seus dons, o grande desconhecido, tá? Ele é um livro desse autor, Antônio Roio Marim, que é um monge da ordem dos agostinianos, tá? Ele é fantástico, é um dos grandes teólogos do nosso tempo, né? Ele já é falecido, ele tem toda uma teologia desenvolvida, não só em relação ao Espírito Santo, mas em relação à busca pela santidade e outros temas mais. Esse livro aqui do Espírito Santo, então, esse livro, né, vai servir como base para o nosso estudo, tá bom? Depois também eu mando lá no grupo uma foto melhor desse livro, caso alguém queira comprar para ter em casa. Eu super recomendo. Os livros que eu tenho dele são muito bons, muito didáticos, muito explicativos e bastante, assim, assertivos. Então fica essa dica aí para que todo mundo possa ter os livros do Antônio Roio Marim na sua casa para poder se aprofundar, tá? Bom, antes da gente começar propriamente dito estudar sobre a pessoa do Espírito Santo, é importante a gente ter consciência de o porquê que a pessoa do Espírito Santo, apesar de bastante falada em alguns movimentos da nossa igreja, como a renovação carismática católica, ainda existem muita dificuldade, porque que o Antônio Roio Marim chama de o grande desconhecido, tá? Então, o primeiro ponto que eu queria que o Antônio Romarinho apresente, que eu acho muito interessante, é a questão da falta de manifestações, né? Na verdade, como nós desconhecemos as manifestações concretas do Espírito Santo, a gente fica com aquela sensação de que as manifestações dele não existem, e por isso a gente se distancia da pessoa dele. Se nós pensamos, por exemplo, no Pai, na figura de Deus Pai, nós temos toda a criação, e aí a criação nos comunica esta presença divina do Pai. Quando nós pensamos em Cristo, nós temos os evangelhos, nós temos os testemunhos dos apóstolos, nós temos um monte de textos, nós temos a Eucaristia, nós temos os sacramentos, que de maneira concreta nós sabemos que emanam de Cristo, e isso faz com que a gente consiga ali se relacionar de maneira mais íntima. Agora, quando a gente fala do Espírito Santo, como nós não conhecemos de maneira assim prática e muitas vezes ignoramos a sua ação no meio de nós, por N vezes a presença dele passa desapercebida e a gente acaba não conseguindo se relacionar com ele, até pelo próprio nome, né? Espírito Santo, né? Depois nós vamos ver algumas propriedades da pessoa do Espírito Santo e, de fato, como é algo, vamos dizer assim, quase que imperceptível a olho nu, fica complicado da gente se relacionar com ele. Outro ponto é a questão da falta de doutrina. Falta de doutrina que também gera um grande desconhecimento por parte dos fiéis. Aqui não é a falta de doutrina da igreja em relação ao Espírito Santo, não, é a falta de conhecimento da doutrina da igreja que nos aponta o Espírito Santo, tá? Então, é um ponto muito interessante. Nós precisamos entrar naquela máxima de Santo Agostinho. Se eu creio, eu preciso entender, eu preciso estudar, eu preciso buscar conhecimento sobre aquilo. E quanto mais eu encontro conhecimento sobre aquilo, mais eu vou crendo. E, de fato, não é uma prática da maioria dos fiéis estudar sobre a sua fé, principalmente sobre o Espírito Santo.
O Espírito Santo acaba ficando muito no campo das emoções, do sentimentalismo, e aí a gente não consegue se relacionar com a pessoa dele, tá? Um terceiro ponto, né? Então falamos da questão da falta de manifestações, falta de doutrina, né? E agora um terceiro ponto que o Antônio Rui Marinho apresenta como uma dificuldade para que haja uma relação mais íntima com o Espírito Santo é falta de devoções. Então nós nutrimos muitas devoções sobre muitos elementos pertinentes, Sagrado Coração de Jesus, Imaculado Coração de Maria, devoção para com os nossos santos, etc. e tal, mas nós não nutrimos uma devoção particular com o Espírito Santo de Deus. Por exemplo, a festa de Pentecostes, né, que deveria ser, depois do Natal e da Páscoa, a festa mais celebrada por nós cristãos. Depois vamos ver que é em Pentecostes que a igreja é enviada. Infelizmente, essa festa, em muitos casos, ela vamos dizer assim, não ignorada, né? Porque ela está prescrita no rito, está prescrita no ano litúrgico, mas ela é dado menos importância para ela. Menos importância, né? Para Páscoa, nós nos preparamos 40 dias, né? Para o Natal, nós nos preparamos também 40 dias, que é o Advento. Agora, para o Pentecostes, a gente que deveria se preparar logo depois da Páscoa, 50 dias, muitas vezes a gente não faz essa preparação, não recorda este tempo próprio do Espírito Santo, e sequer a gente se prepara depois ali no espaço de tempo que tem entre a ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo e a vinda do Espírito Santo, né? Que é 10 dias depois da ascensão que o Espírito Santo vem. Tá? Então, de fato, essa questão da falta de devoção. Tá? E a grande maioria dos fiéis mal se dá conta de tudo isso, né? E algumas dúvidas surgem, né? Eu devo adorar o Espírito Santo de Deus? De fato, o Espírito Santo de Deus, ele é Deus, assim como o Pai e o Filho, né? Existe uma hierarquia entre as pessoas da Santíssima Trindade? Não existe. Então, tudo isso a gente vai falar um pouco na partilha de hoje, na aula de hoje, justamente para que não haja dúvidas e a gente consiga dar valor para a importância que tem o Espírito Santo de Deus. Bom, algumas consequências que acabam sendo geradas a partir desse esquecimento do Espírito Santo sem sombra de dúvida, nós comungarmos da grande graça, do grande dom que Deus nos deu a partir de Jesus Cristo, que é a própria presença do Espírito Santo em nós, né? Nós acabamos, de certa forma, nos subjugando e não permitindo que Deus possa realizar em nós e através de nós tudo aquilo que ele realizou, por exemplo, na vida dos apóstolos. O Senhor Jesus disse que os apóstolos fariam obras maiores do que as que ele fez. Hoje, claro, guardadas as devidas proporções, nós somos continuidade desses apóstolos, nós somos continuidade dos discípulos de Jesus, e nós também temos esse chamado de realizarmos obras tão ou mais grandiosas que Cristo, e isso só pode acontecer se nós tivermos uma relação íntima com o Espírito Santo de Deus, porque as obras que Cristo fez foram por mérito do Espírito de Deus, e as obras que nós também somos chamados a fazer só podem ser obras que se realizarão se nós estivermos dóceis à ação do Espírito Santo de Deus, tá? Então, tendo dito essa introdução, a gente vai começar a falar propriamente dito do Espírito Santo, das suas características, dos seus nomes, como as Sagradas Escrituras aparecem, mostram o Espírito, como que ele é encarado na igreja, na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, tudo para que a gente possa também ser mais íntimo dele.
Em nossa comunidade, nós estamos vivendo um ano dedicado ao Espírito Santo de Deus, tá? Então, por isso também da inspiração de ministrar essas aulas, esse curso aqui. O grande objetivo não é formar ninguém, nem sequer na matéria de pneumatologia, né, que é o estudo do espírito, mas principalmente contribuir para que todos nós possamos ser mais íntimos dessa divina pessoa que faz tanto por nós, tá bom? Deixa eu colocar aqui os slides, então, para a gente começar. Bom, então, o Espírito Santo de Deus, ele tem uma matéria que estuda ele na teologia, que é a pneumatologia. Então, pneuma é a palavra grega para indicar justamente a palavra espírito no português. Então, pneuma tem a ver com respiração, tem a ver com sopro, tem a ver com Espírito Santo. Pneuma no hebraico, nós vamos ver que se fala ruá, tá? Então, aquele videozinho que eu mandei para vocês, que está no YouTube lá, né, que fala do ruá de Deus, ele justamente em grego dá origem à palavra pneuma, que depois vai dar origem à palavra espírito, e aí logia é o estudo do Espírito de Deus e da sua ação em todo o povo, tá? Bom, como eu disse para vocês, Espírito Santo é essa pessoa que, infelizmente, dentro da doutrina, dentro da nossa vivência de fé, muitas vezes é uma pessoa esquecida. São Gregório de Nazianzeno, um dos padres doutores da nossa igreja, aí, um dos padres apostólicos, né, daqueles que viveram nos primeiros séculos, um dos grandes nomes da patrística, ele dizia que não há outro meio para conhecer a Deus que viver no Espírito Santo, né? Isso é importante. O Espírito Santo de Deus, ele revela quem é Deus desde os tempos mais remotos. Era o Espírito Santo de Deus que primeiro agiu nos patriarcas, nos profetas, nos reis, nos juízes do Antigo Testamento, e que depois começa a agir de maneira mais larga, de maneira mais abrangente, a partir da pessoa de Jesus Cristo, nos apóstolos, nos santos, até hoje. Então, a revelação de nosso Deus, ela só é possível se nós estivermos vivendo no Espírito Santo de Deus. Isso fica muito claro quando nós percebemos na nossa própria vida que nós estamos rezando, orando mais, buscando uma vida de santidade, pecando menos. Isso, a pessoa do Espírito Santo, então, dentro de nós, acaba tendo mais espaço e vai nos revelar muito mais facilmente os mistérios de Deus. E aí, como eu disse para vocês, algumas causas deste esquecimento é a falta de manifestações, não porque o Espírito Santo não se manifeste, mas porque nós desconhecemos quais as manifestações reais dele, e aí não vemos, não percebemos, porque desconhecemos. A falta de doutrina, né, justamente porque não conhecemos quem é a pessoa, o que a igreja ensina, como que foram os desdobramentos, como se chegaram a algumas questões a respeito do Espírito Santo. Isso, obviamente, que faz com que eu e você tenhamos uma vida de ignorância em relação ao Espírito, e a falta de devoções, né? Precisamos nutrir. Aqui nessa falta de devoções, eu queria enfatizar que uma curiosidade, né? A novena de Pentecostes, né? Os 9 dias que antecedem a vinda do Espírito Santo, que começam ali na ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo, esta é a primeira novena que a Igreja Católica pôde viver, né? Lá em Pentecostes,
depois da ascensão do Senhor, os discípulos recebem a ordem, né? Enquanto o Senhor ascendia aos céus, um pouco antes também, recebem a ordem de permanecerem unânimes em oração. Depois da ascensão do Senhor, a tradição vai nos dizer que os apóstolos, eles se dirigem até a sala do cenáculo e permanecem ali durante 9 dias ininterruptos. E aí, no 10º dia, acontece o Pentecostes. Então, a novena de Pentecostes, ela é conhecida na Igreja Católica como a mãe de todas as novenas. Foi a primeira novena que a Igreja realizou, e a partir dela, todas as outras novenas são inspiradas, tá? Se alguém tiver uma dúvida, de novo, repito, me interrompe, tá? Abre seu microfone aí e pode fazer a pergunta, tá? Bom, para a gente compreender bem o Espírito Santo, nós precisamos pensar um pouco a respeito da Santíssima Trindade, tá? E essa é uma matéria das mais complicadas da gente entender, da gente entender, justamente porque nós precisamos, de alguma forma, refletir sobre o mistério de um Deus que é uno, mas ao mesmo tempo é três. Não 3 deuses, mas 3 pessoas. 3 pessoas que compõem um único Deus, tá? Então, a gente precisa pensar a respeito disso, senão fica muito difícil da gente entender, de fato, o que é a pessoa do Espírito Santo. Bom, na Trindade, né, temos uma referência de doação, de alteridade e comunicatividade entre as 3 pessoas divinas. Então, vejam, na Trindade não existe hierarquia entre as pessoas que a compõem. Então, o Pai, ele não é mais Deus do que o Filho não é mais Deus do que o Pai. O Filho não é mais Deus que o Espírito, e o Espírito não é mais Deus do que o Pai ou do que o Espírito. Então, existe uma igual importância, uma igual dignidade entre as pessoas da Santíssima Trindade. Tá? Então, primeira coisa é isso. Não existe hierarquia. Existiram, ao longo dos séculos, principalmente dos primeiros séculos, vários pensadores, vários teólogos, né, filósofos, que entenderam que quiseram, na verdade, propagar aí uma possível hierarquização entre as pessoas da Santíssima Trindade, mas isso, obviamente, foi amplamente rejeitado, porque você dizer que uma das pessoas da Santíssima Trindade é mais Deus do que a outra, na verdade, você estaria dizendo que... Deixa eu só liberar para Alexandre, chegou. Você estaria dizendo que, na verdade, existem 3 deuses e não um único Deus. Se existisse desigualdade entre as pessoas da Santíssima Trindade, então, automaticamente, nós deveríamos crer na existência de 3 deuses e não de um Deus só, tá? Para ser um só Deus em 3 pessoas, filosoficamente, nós precisamos entender que tem que haver igualdade entre as pessoas. Justamente porque as pessoas da Santíssima Trindade, nós vamos ver agora, elas têm a mesma substância, né? E é justamente essa mesma substância que faz deles uma única divindade, tá? Deixa eu voltar na apresentação aqui. Bom, essa unidade entre as pessoas da Santíssima Trindade, ela é uma unidade que não há confusão entre elas. Então, as pessoas da Santíssima Trindade, apesar de comporem um único Deus, elas não se confundem entre si. O Pai não é confundível com o Filho, nem o Filho confundível com o Pai, e ambos não são confundíveis com o Espírito Santo. Eles são pessoas distintas, né? Então,
disse que é uma unidade sem confusão, em distinção, ou seja, a personalidade, a pessoalidade, melhor dizendo, de cada uma das pessoas da Santíssima Trindade, ela é clara, ela é distinta. E, ao mesmo tempo, não há separação. Então, a unidade da Santíssima Trindade, ela tem 3 notas. Ela é sem confusão, ela é em distinção e ela é sem separação. Tá? Então, essas 3 notas caracterizam a relação trinitária e essas 3 notas, inclusive, elas inspiram o modelo de comunhão dos homens na sociedade para a convivência pacífica e o pluralismo, né? Pluralismo. Então, veja, pensando um pouquinho naquilo que nós temos em relação à sociedade. Todos nós que compomos a sociedade brasileira, é necessário que não haja confusão entre as pessoas, no sentido de se confundir quem é quem. Todos nós temos uma identidade, e essa identidade, ela nos distingue, mas, do ponto de vista de sociedade brasileira, não há separação entre nós. Então, apesar de não haver confusão, das identidades não se confundirem, apesar de haver distinção entre cada um dos membros de uma sociedade, não pode existir separação dentro da sociedade, porque senão se descaracteriza a própria sociedade, tá? Bom, por último, o Espírito Santo não foi feito e nem criado, nem gerado, mas procede do Pai e do Filho. Isso aqui é o mais difícil, assim, de entender, pelo menos eu entendo que seja o mais difícil, até pela própria explicação que eu vou dar para vocês agora, que é o seguinte, o Pai, né, ele, em seu, o Deus que é Pai, em seu ato de transbordamento de amor, ele gera eternamente o Filho, tá? Então, este Deus que é Pai, só pode ser Pai se de fato houver um Filho. E este amor do Deus que é Pai gera e ama o seu Filho desde sempre, para todo sempre. Este Filho, né, que é gerado pelo Pai, ele retribui eternamente esse amor, né? E aí, então, nós podemos pensar num pai que se dirige, né, em direção ao seu filho e o ama. E o filho que se dirige ao seu pai para devolver este amor, né? A partir disso, é então que dos dois procede a pessoa do Espírito Santo, tá? Então, o filho, ele não foi criado, ele é gerado a partir do movimento de amor do Deus que é Pai. Ele não é gerado no tempo, ele é gerado eternamente, né? Então, quando que existe algum momento em que Jesus não foi gerado? Não, não existe. Jesus é gerado desde sempre. É confuso de entender, meio às vezes até de explicar, mas é a questão da eternidade, né? Então, nunca houve a não geração do Filho. Não, o Filho é gerado desde todo sempre. E esse movimento eterno de amor entre o Pai e o Filho sempre existiu. Este movimento de amor entre o Pai e o Filho e o Pai, é o Espírito Santo de Deus. Então, é o próprio amor. Depois nós vamos ver que um dos títulos do Espírito Santo é que ele é o amor. O amor do Pai, que sai de si e ama o Filho, e do Filho, que sai de si e ama o Pai. Este movimento de amor entre as pessoas, a primeira e a segunda pessoa da Trindade, fazem com que proceda deles a terceira pessoa, que é o Espírito Santo. Deixa eu só falar uma coisa aqui que talvez ajude a gente a entender. Eu gosto muito de um exemplo, na verdade, que eu escutei uma vez, se eu não me engano, foi do Christopher West,
que é um dos grandes teólogos do nosso tempo sobre a teologia do corpo, onde ele compara o movimento da Trindade justamente com um casal que se ama, um homem e uma mulher, né? Este homem ama tanto a mulher que vai em direção a ela e se doa totalmente. Esta mulher, constrangida e amada por este homem, também se doa totalmente a este homem. A interação entre os dois, né, que é o ato sexual em si, faz com que surja uma terceira pessoa, que são os filhos. E ele belíssimamente diz para nós que, o Christopher West, que de fato é muito mais tranquilo de compreender a pessoa as pessoas da Santíssima Trindade, este movimento de amor da Santíssima Trindade, pensando na vida afetiva, amorosa e sexual de um casal, tá? Aqui nós temos ainda nesse slide um ícone muito bonito, se eu não me engano, é um ícone muito antigo, acho que em torno de 1200 depois de Cristo, justamente onde as três pessoas da Santíssima Trindade estão dispostas na mesma mesa, em patamares iguais, justamente para deixar muito claro que não existe hierarquia entre elas, tá? E aí vale relembrar e reforçar a questão de que, veja, na Trindade existe um movimento contínuo de doação entre as pessoas, né? Existe um movimento de alteridade, né? Ao mesmo tempo, que a pessoalidade de cada um é indistinguível. Cada um se doa com aquilo que é próprio da sua personalidade, da sua pessoalidade, completando o movimento de amor que o outro começou. Tá? Criação, salvação e santificação. Criação, salvação e santificação. E existe uma comunicatividade entre as pessoas, né? Então, as pessoas da Santíssima Trindade, elas se compreendem perfeitamente, elas se entendem perfeitamente, elas agem perfeitamente, sempre em plena comunhão entre si. Sobre a Trindade, alguém tem alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa, algo que não tenha ficado claro? Não? Bom, aqui um pouquinho de história. O Espírito Santo de Deus, ele é Deus, então, né? Já demos toda essa explicação justamente para provar que o Espírito Santo de Deus, ele é Deus. Só que o Espírito Santo de Deus, para chegar até Deus, chegar até os homens até para chegarem até a conclusão de que o Espírito Santo é Deus, teve uma grande luta, né? Somente no credo de Constantinopla, 381 depois de Cristo, é que se afirma a divindade do Espírito Santo. Até ali existia um grande movimento que era chamado dos pneumatômacos, depois eu vou mandar no grupo lá uma explicação e esse nome para vocês entenderem, né? Para vocês guardarem, na verdade. Esses pneumatômacos, o que eles entendiam? Eles entendiam que o Espírito Santo, ele não era Deus. Ele era como que um servo de Deus. Ele era como um espírito menos poderoso que Deus, que estava cumprindo as ordens do Senhor. Mas que ele, inclusive eles defendiam isso justamente porque algumas manifestações do Espírito Santo de Deus, como por exemplo, o ato de aparecer como uma pomba sobre a cabeça de nosso Senhor Jesus Cristo, eles afirmavam que rebaixava a pessoa de um Deus, então que de fato o Espírito Santo não seria Deus. Eles defendiam isso. Só que, obviamente, que a igreja, ali com os seus teólogos da época 381 depois de Cristo, nós tínhamos ali nesse século Santo Agostinho e tantos outros santos extremamente sábios da nossa igreja que foram realmente desbancando
muitas heresias, e uma das heresias foi essa, tá? Aí aqui em cima nós temos uma explicação muito bacana de um teólogo conhecido chamado Williams. Não sei, não lembro agora se esse teólogo é um teólogo católico ou protestante. Eu imagino que seja protestante, mas tudo bem que o que ele diz é muito interessante. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Portanto, existe um ser, uma realidade. Não existem três deuses, mas um só. A fé cristã não é triteísta. O Pai é o único Deus e, de igual modo, o Filho e o Espírito Santo. Assim, o Pai é totalmente Deus, o Filho é totalmente Deus, o Espírito Santo é totalmente Deus. Bom, aqui esse termo é muito interessante, a pericorese trinitária, ainda falando da Trindade. Pericorese significa a interpenetração das pessoas da Santíssima Trindade, né? Esse termo ele foi empregado primeiro por São Gregório de Nazianzeno, tá? No âmbito da cristologia para explicar as naturezas humanas e divinas de Cristo, né? Então ele usou esse termo pericorese para explicar o como a divindade e a humanidade de Cristo se conectavam e faziam com que Cristo fosse um só, tá? Agora, a aplicação para a doutrina trinitária deste termo ocorreu por Pseudo Cirilo, né? E ele apresenta, então, a realidade intratrinitária, assim demonstrando a ideia de unidade divina em que, ao mesmo tempo, também apresenta a diversidade de pessoas. Então, a pericorese é a interpenetração das pessoas da Santíssima Trindade. Como eu disse para vocês, é o Pai que sai de si e vai em direção ao Filho para amá-lo, o Filho que retribui esse amor indo em direção ao Pai, e este movimento cíclico, eterno, infinito e total de amor é a pessoa do próprio Espírito Santo. É daí também que Christopher West, ele presume que um grande jeito da gente entender esse movimento de amor dentro da Trindade tem a ver com... tem a ver não, né? Pode ser representado pelo movimento de amor entre um esposo e uma esposa, que ao se entregarem mutuamente, geram uma terceira pessoa, tá? Então, cada uma das três pessoas estão umas nas outras e se interpenetram mutuamente, em que cada um contém a totalidade divina e é um único e indiviso Deus. É dessa teologia da vida intratrinitária que surgem, inclusive, algumas dificuldades de entendimento por grande parte das pessoas, né? Porque a nossa cabeça não consegue ali, racionalmente, entender muito bem como funciona você ter uma identidade, mas, ao mesmo tempo, compor igualitariamente com outras duas identidades o mesmo Deus, tá? E aí nós vemos produzidas outras heresias do tempo moderno, porque apesar de nós concluirmos, né, que aonde o Pai se manifesta, claro, o Filho e o Espírito também se manifestam, aonde o Filho se manifesta, o Pai e o Espírito, por essência, também se manifestam, aonde o Espírito se manifesta, o Pai e o Filho também se manifestam. Apesar disso, nós não podemos confundir, né? Por quê? Porque existem manifestações que são próprias do Pai, apesar da essência do Pai ao se manifestar também ser a essência do Espírito e do Filho, e assim como manifestações próprias do Filho, de Cristo, e outras manifestações são próprias do Espírito Santo. Eu não sei se vocês assistiram o filme A Cabana, mas no filme A Cabana, a figura do pai ali, né, que na verdade não é apresentado como pai, mas sim como mãe, já começa aí um certo problema, né, na teologia. Ela é apresentada em um momento do filme, se eu não me engano, ela diz que ela mostra as marcas da mão dela como se ao ser crucificado, as marcas do filho também tivessem sido feitas no pai.
Só que isso é teologicamente, filosoficamente impossível. Por quê? Porque somente o Filho se encarnou. Claro que o Filho se encarnando e sendo Deus, ele traz em si a mesma essência do Pai e a mesma essência do Espírito. Só que o Pai e o Espírito são puramente Espírito. Somente o Filho assume a divindade, assume a carnalidade humana para poder cumprir o plano salvífico. Então nós temos que tomar muito cuidado, né? Porque é a mesma coisa, né? São as mesmas, é o mesmo Deus, mas como nós falamos aí anteriormente, essa comunhão, existe distinção entre as pessoas. Existem características próprias de cada uma delas. Elas não se confundem, né? E a gente colocar as chagas de Cristo nas mãos da figura do Pai seria uma confusão, tá? Então isso tem que cair por terra. Assim, o Pai é a fonte do amor, o Filho, o depósito de amor, e o Espírito Santo, a comunhão do amor. Olha que lindo isso, né? Então, o Pai é a fonte do amor, o Filho é o depósito do amor, e o Espírito Santo é a comunhão do amor. E para nós, essa relação se torna a origem do amor, a dádiva do amor, a graça e a comunhão do amor, exatamente como descreve a bênção apostólica em 1 Coríntios 13, tá? Aqui, né, vale lembrar aquilo que a gente já experimenta, né? O Pai é a fonte do amor, é a fonte da a divina providência que vem em nosso favor, ela se manifesta justamente porque o Pai é a fonte desta providência. E o Filho, que é o Cristo, é esse depósito de amor. O Pai deposita em Cristo todo o seu amor. E também quer depositar em nós à medida que nós nos configuramos a Cristo, né? Vale aí aquela máxima de que o Senhor, ele faz questão de ficar procurando Cristo em todos nós, e quando estamos em estado de graça, somos outros Cristos verdadeiramente, e o Pai, então, vem em direção a cada um de nós, como vai em direção ao Cristo na Trindade. E este movimento do Pai, que quer depositar no Filho todo o seu amor, é o próprio Espírito Santo de Deus, que é a comunhão entre as pessoas. Sobre a Trindade, alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Algum comentário? Bom, seguimos então. Como eu disse para vocês hoje no grupo, a arte que eu fiz lá, ela estava errada, né? Então a gente ia trabalhar, hoje a gente vai trabalhar o Espírito Santo na Trindade, né? Então, na Trindade ele é esta comunhão de amor, ele é esta relação de amor entre o Pai e o Filho, é ele que carrega realmente este amor do Pai para o Filho e do Filho para o Pai. Ele é a manifestação do amor de Deus, seja do Pai, seja do Filho. E agora nós vamos entender um pouquinho na pessoa do Espírito Santo a partir das Sagradas Escrituras, tá? Então, se você está com a sua Bíblia, pegue ela em mãos, porque a gente vai visitar algumas passagens para que a gente possa ler e aprender mais sobre o Espírito Santo de Deus, tá? Bom, no Antigo Testamento, claro, já existiam manifestações do Espírito Santo de Deus, mas não aparecem referências claras, né, explícitas, em relação à pessoa do Divino Espírito Santo. Mas também não aparece referências explícitas sobre o Pai e sobre o Filho. Na verdade, aparecem referências sobre Deus, né? Sobre Yahvé, sobre Jeová. Ali no Antigo Testamento, ainda nós não temos de maneira clara, apenas temos prefigurações, nós vamos entender isso, a respeito da Trindade.
nós temos no Antigo Testamento, então, referência ao único e verdadeiro Deus. Até porque, meus irmãos, não tinha muito que, como pedagogicamente, Deus se revelar imediatamente para os primeiros pais da nossa fé, como Abraão, e até homens que vieram antes de Abraão, como um Deus trino. Isso geraria uma confusão naquela época gigantesca. Afinal de contas, naquela época, a grande maioria dos povos, ou melhor, todos os povos, incluindo Abraão e a sua tribo, eles eram politeístas. Tá? Só existiam, naquela época, politeísmo. Tá? A gente precisa lembrar que de Adão até Abraão tem um lapso de tempo ali que parece que a experiência que Adão e Eva tiveram com Deus e outros homens como Enoque, Noé e tantos outros homens que vieram ali depois de Adão até chegar em Abraão, parece que essa experiência de um único e verdadeiro Deus, ela foi, de certa forma, corrompida pela experiência politeísta dos deuses que eram adorados pelas terras adjacentes ali à tribo de Abraão, tá? Lembrando que nessa época não existia, na época de Abraão, que é mais ou menos 2000 anos antes de Cristo, não existia Israel. Não existia. Inclusive, faz parte da promessa de Deus para Abraão ele receber Israel. Promessa que depois vai ser perseguida por Moisés, ela inicia em Abraão, né? Quando Deus pede para Abraão, lá em Gênesis, logo no 11º capítulo, pede para Abraão sair da terra e ir em direção à terra que ele vai dar, e vai fazer a descendência, assim por diante, tá? Então, nós tínhamos ali uma cultura idolátrica politeísta, tá? Então, se Deus manifesta naquele momento 3 pessoas que compõem um único Deus, veja, isso ia gerar uma confusão imensa, tá? Mas existem prefigurações. E aí, prefigurações. E aí hoje nós vamos ver alguma delas, tá bom? Bom, no Antigo Testamento, a pessoa do Espírito Santo, ela aparece como Ruá em primeira instância, né? O Ruá, ou o sopro de Deus, né? Ela significa, essa palavra Ruá, né? Ruá Yavé, Espírito de Deus, a palavra Ruá no hebraico significa vento, pelo qual Deus dá a conhecer sua presença, sua força ou sua ira, tá? Então, essa palavra ruá, ela tem esse significado. A palavra ruá também, ela é atribuída ao Espírito Santo e vai fazer com que esse Espírito possa ungir os eleitos. Então, todas as vezes no Antigo Testamento que nós vermos a unção dos eleitos, nós vamos ver que o vocábulo que está ligado ali também é ligado a ruá, tá? Depois nós temos ainda a palavra ruá, significando o sopro de santidade de Deus sobre a vida daqueles que ele escolheu, sobre a vida daqueles que ele elegeu para serem os seus missionários, para serem os seus profetas e assim por diante, tá? E também, por último, Ruá Yavé significa um fenômeno essencialmente messiânico. Por quê? Porque o Messias, inclusive segundo o profeta Isaías, né, aquela passagem tão famosa e tão conhecida que está lá no livro do profeta Isaías, 42, Isaías 11, o primeiro e seguintes, depois Isaías 32 seguintes, tal, nós vemos que o profeta Isaías diz que o Messias será ungido pelo Espírito de Deus, e ele vai
proclamar a boa nova aos pobres, proclamar a liberdade aos cativos, curar a vista aos cegos, restituir a vida àqueles que estão oprimidos, e depois, lá na sinagoga de Nazaré, antes de começar a sua vida pública, aliás, começando a sua vida pública, Jesus ele vai abrir o rolo de Isaías e vai ler, né? O Espírito Santo está sobre mim. Então, aqui, ruá tem a ver também com esse fenômeno messiânico, tá? Então, o ruá de Deus, o Espírito de Deus, ele é essa presença, essa força, essa ira de Deus, né? Ele é a unção dos eleitos, ele é o sopro de santidade, e ele faz com que aconteça o fenômeno messiânico, tá? Eu queria ler para vocês aqui uma única passagem de cada um desses termos, tá? Desses temas aí. Então, a gente pode pegar, por exemplo, em relação à presença, à força, ou ira de Deus, no livro do Êxodo, capítulo 10, versículo 13. Vamos ler como está escrito lá. Êxodo, capítulo 10. Versículo 13. Estendeu, pois, Moisés a sua vara sobre a terra do Egito, e o Senhor mandou sobre a terra um vento oriental todo aquele dia e toda aquela noite. Quando amanheceu, o vento oriental tinha trazido os gafanhotos. Então, aqui a força, né? A presença de Deus. Também em Gênesis 3:8. Gênesis capítulo 3, versículo 8. Lá no relato do paraíso, quando eles ouviram o passo do Senhor Deus, que passeava no jardim, a brisa do dia, e o homem e sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Então, aqui o vocábulo que designa presença também é ruá, tá? Ruá e Yahvé. Depois, a unção dos eleitos. Aqui, deixa eu ver. Nós temos aqui Êxodo 31. Êxodo 31. Êxodo 31, versículo 3. Eu o enchi com o Espírito de Deus em sabedoria, entendimento e conhecimento para toda espécie de trabalho, para elaborar os desenhos, né? Isso aqui é o Senhor falando para Moisés: eis que chamei pelo nome Bezaleel, filho de Uri. Então, dizendo que ungiu ali o Bezaleel, filho de Uri, justamente para que ele pudesse ser uma das pessoas que trabalhariam cumprindo a vontade de Deus ali através da escultura e de outras coisas mais, tá? Depois nós temos o sopro de santidade. Sopro de santidade a gente pode dar uma olhadinha no Salmo 51. Ou melhor, vamos no Isaías, vamos no profeta Isaías, que aí a gente já fica lá por Isaías. Isaías, profeta Isaías. Logo depois de Eclesiástico. Isaías capítulo 57. Isaías capítulo 57, versículo... Aqui, desculpa. Isaías 57, versículo 15. Porque assim diz aquele que está nas alturas, em lugar excelso, que habita a eternidade e cujo nome é santo. Eu habito em lugar alto e santo, mas estou junto com o humilhado e o desamparado, a fim de animar os espíritos desamparados, a fim de animar os corações humilhados. Então, esse sopro que faz com que as pessoas que estão sendo desamparadas, que estão humilhadas, mas que confiam no Senhor, possam voltar à vida, né? E aí nós temos também aqui nesse sopro de santidade a passagem
famosíssima lá dos ossos secos, no livro do profeta Ezequiel, tá? E por último, o fenômeno messiânico, que a gente também pode ver aí no livro de Isaías, capítulo 11. Volta um pouquinho aí na sua Bíblia. Isaías, capítulo 11. Capítulo 11, versículos 1 e seguintes. Um ramo sairá do tronco de Jessé, um rebento brotará de suas raízes, sobre ele repousará o Ruá Yavé, o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e de inteligência, Espírito de conselho e de fortaleza, Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Então, aqui nós temos exatamente a passagem que depois vai dar origem para nós vamos ver a respeito dos dons do Espírito Santo, os dons infusos que nós recebemos no batismo, tá? Então, no Antigo Testamento, nós não temos, então, referências diretas à pessoa do Espírito Santo de Deus, mas nós temos, em muitos lugares, citações indiretas através desse ruá Yavé, que é ora a presença, força de Deus, ora a unção dos eleitos, ora o sopro de santidade, ora o fenômeno messiânico. Bom, quando nós vamos para o Novo Testamento, aí nós temos um salto, né? Porque aí nós já temos uma revelação muito mais de Deus, uma revelação muito mais concreta, já estruturada, aí nós já temos o Pentateuco, aí nós já temos os livros, aí nós já temos uma ampla experiência do povo com Deus. Nós temos 2000 anos para mais de história de um povo que deixou de ser politeísta e chegou a ser monoteísta, né? Um povo que passou da adoração a vários deuses para uma adoração preferencial por um Deus, né? Então, Israel ele não saiu do politeísmo e foi direto para o monoteísmo. Israel saiu do politeísmo e foi primeiro para a monolatria. O que é monolatria? É você ainda acreditar que existem vários deuses, mas você ser fiel a um único Deus. Então, eu adoro a um único Deus, mas eu não digo que os outros deuses não existem. Até chegar, de fato, no monoteísmo, que é o quê? Existe um único Deus, não existem outros deuses, né? Então, aí nós temos já muito mais experiência. E aí, então, nós começamos a partir no Novo Testamento, claro, a partir da experiência de nosso Senhor Jesus Cristo, que vem para elucidar todas as coisas e clarificar toda a revelação, né? O ápice da revelação é ele. Nós vemos ali realmente a clareza da Trindade e do Espírito Santo de Deus como terceira pessoa da Santíssima Trindade, tá? Bom, a primeira manifestação ali, nós vemos que o Espírito de Deus, ele preenche João Batista antes de nascer, né? Leva Maria, o dinamismo do Altíssimo, se transmite a Isabel e por contágio a Zacarias e descansa sobre Simeão. Então, veja, aqui nós temos inúmeras manifestações do Espírito Santo de Deus, já no Novo Testamento, que fazem com que a gente consiga perceber que é uma pessoa, distinta do Filho, né? Até porque o Filho está ali encarnado na nossa frente, na frente dos apóstolos, e, por exemplo, no batismo, nós vemos ali o Espírito descer sobre o nosso Senhor Jesus Cristo como uma pomba, justamente para enfatizar a questão da pureza e para enfatizar a questão da liberdade, que o Espírito desce sobre aquele que é o Filho, né? E aí, obviamente, que ali nós vemos uma manifestação trinitária, tá? No batismo de Jesus, nós vemos uma manifestação trinitária que depois vai ser vista também na transfiguração, né? No batismo,
Jesus está presente sobre as águas, está ali nas águas, sendo batizado por João Batista. Nós vemos o Espírito descer sobre Jesus como pomba, e nós vemos a voz do Pai dizendo: este é o meu Filho muito amado, em quem eu coloco toda a minha afeição. Depois, na transfiguração, nós vemos Cristo glorificado, né, com as vestes resplandecentes. Vemos ali o Espírito se manifestando através da nuvem de glória que envolve Cristo, Elias, Moisés e os apóstolos, e vemos novamente a voz de Deus como um trovão que diz: este é meu Filho muito amado, escutai o que ele diz. Tá? Então, aqui no Novo Testamento nós temos uma mudança de paradigma, né? Uma mudança de exemplo, né? Vamos dizer assim. O Espírito que antes se derramava pontualmente, agora se manifesta abundantemente. Então, se nós lembrarmos do Antigo Testamento, nós vamos ver que a maior manifestação do Espírito Santo é quando o Espírito, estando sobre Moisés, também acaba sendo derramado nos 70 anciãos que estavam ali junto com Moisés, no deserto do Sinai, indo em direção à Terra Prometida. Mas fora isso, o Espírito de Deus, ele se manifestava pontualmente. Ele se manifestava na vida dos profetas, se manifestou na vida de Jeremias, na vida de Ezequiel, na vida de Isaías, na vida de Elias, de Eliseu, se manifestou na vida dos juízes, né, Sansão. A força de Sansão não vinha, obviamente, do cabelo de Sansão, vinha do Espírito Santo de Deus, né? O cabelo de Sansão ali não ser cortado, na verdade, era muito mais a questão da confiança e da entrega de Sansão em relação a Deus, que não podia revelar o segredo para ninguém, e acaba revelando para Dalila, do que outra coisa. Mas a força de Sansão, a força dos juízes, a sabedoria dos juízes, era o Espírito Santo de Deus que concedia. Dos reis, depois, né, Saul, por exemplo, primeiro rei de Israel, está lá no primeiro livro de Samuel, depois, se você quiser, você pode dar uma olhada. Nós temos ali a unção de Saul, por meio do profeta Samuel, e em determinado momento, Saul, ele comete um pecado, ele não obedece ao Senhor, e o Espírito de Deus se retira de Saul e depois é alojado, né? Vai se alojar novamente somente em Davi, com a unção do próprio Samuel. Tá? Então, o Espírito, ele antes vinha pontualmente para conduzir a história do povo. A partir de Jesus Cristo, da sua morte e ressurreição, ele se manifesta abundantemente, né? Aí não são mais apenas os grandes nomes, mas todos aqueles que aceitam, a partir do Novo Testamento, Cristo como Senhor de sua história, aceitam mediante o batismo do Espírito Santo de Deus. Paulo depois vai dizer, se não me engano, na carta aos Coríntios, de que ninguém pode dizer que de fato o Senhor é Senhor se não for por ação e vontade do Espírito Santo de Deus. Tá? Então tem essa mudança de paradigma. No Antigo Testamento nós tínhamos pontualmente a manifestação e agora nós temos abundantemente. Tá? Bom, caminhando já para o final da aula de hoje, vale a pena a gente pensar um pouquinho nos nomes próprios do Espírito Santo de Deus, tá? Bom, então, são 3 os nomes próprios que o Antônio Rui Marim vai dizer a respeito do Espírito Santo. O próprio, né, como nós mais conhecemos, que é Espírito Santo, a essência de Deus, né? Então, o Espírito procede do Pai e do Filho, né? Ao contrário dos ortodoxos que rechaçam o filioque. Aqui eu queria
fazer um breve parênteses, né? Uma das grandes discussões que fomentaram a separação da igreja em 1065, se não me engano, quando a igreja ocidental se separa da oriental. Depois eu vou confirmar essa data e passo lá no grupo para vocês. É justamente a questão do Espírito Santo, tá? O Espírito Santo, para nós ocidentais, ele procede do Pai e do Filho. Mas, para os orientais, os ortodoxos, o Espírito Santo, ele não procede do Filho, ele só procede do Pai. É como se o Pai fosse, de fato, a única fonte geradora de amor. Tá? Para nós ocidentais, segundo a doutrina de Santo Agostinho e depois confirmada por tantos outros santos da nossa igreja, principalmente por São Tomás de Aquino, isso é um problema. Por quê? Porque você dizer que o Espírito, né, o amor, ele procede única e exclusivamente do Pai, atrapalha a compreensão de eterna retribuição de amor que o Filho também devolve para o Pai, né? E aí também existe uma dificuldade de perceber como que o próprio Cristo diz que ele mesmo enviará o Espírito, né? É preciso que ele vá, que ele suba, para que o Espírito seja enviado. Né? Então, justamente, existe uma dificuldade de compreensão, e que no caso dos ortodoxos, eles entendem que não, e o Espírito procede exclusivamente do Pai, justamente porque era necessário que o Filho subisse para que então o Pai enviasse, né? Mas é meio confuso de entender. Eu sei que isso foi uma das coisas, né? Claro que não foi só isso que fez com que a igreja ocidental e oriental se separasse, mas depois eu vou mandar para vocês a data correta de quando isso aconteceu e também um textinho para vocês lerem a respeito do Filioque, tá? Então, o Espírito Santo é um dos nomes aí. O segundo nome próprio, amor, tá? Então, essa expiração de amor. Essencialmente, porque é comum às três pessoas, nocionalmente, convém ao Pai e ao Filho, e é o amor ativo que origina o Espírito Santo, então o movimento entre Pai e Filho e Pai, e pessoalmente, né, porque o Espírito Santo, ele é o próprio amor. Então, se nós fôssemos pegar ali as três pessoas, qual delas é propriamente dita o amor em si, nós diríamos que é a pessoa do Espírito Santo, tá? E também o nome próprio dele é dom, sumo dom. Ele é o doador de todos os dons, em especial os infusos para a santificação dos filhos e os efusos para a santificação da comunidade cristã. Depois nós vamos voltar nesse tema quando nós falarmos dos dons do Espírito Santo. Aí eu vou explicar o que é infuso, o que é efuso, para a gente poder compreender. Inclusive, essa compreensão dos dons é muito importante para que a gente consiga perceber a manifestação do Espírito nos dias de hoje, na nossa própria vida, tá? Bom, aí agora nós temos alguns nomes apropriados, né? São nomes que são colocados ali, o Espírito Santo, vamos chamar assim que deixam claro algumas características próprias do Espírito, né? Enquanto os nomes próprios, eles determinam a pessoa em si, o todo da divindade, aqui nos nomes apropriados nós temos nomes que são inspirados por algumas características próprias do Espírito, tá? Então, o Espírito Santo é chamado de Paráclito, e Paráclito pode ser traduzido como Consolador, por outros é traduzido por mestre e por outros por advogado, né? A maioria das vezes a gente ouve a palavra advogado, né? Então, Consolador, porque é ele quem consola as nossas aflições, os nossos corações e assim por diante. Ele é o mestre, porque afinal de contas ele
derrama sobre nós toda a sabedoria necessária para que a gente bem realize as coisas, e ele é o nosso advogado, justamente porque, como o próprio Cristo diz para a gente no Evangelho, né, que a gente não se preocupe, porque no momento de perseguição, no momento de interrogatório, o Espírito virá sobre nós e colocará em nós palavras tão acertadas que nenhum homem será capaz de fazer com que a gente se prostre, né? Depois nós temos Espírito Criador, né? Segundo São Tomás de Aquino, o Espírito é o princípio da criação. Aqui nós temos uma coisa bem bonita, que é o seguinte, né? Na criação, no relato da criação, lá em Gênesis 1, o Pai, né, ele cria por meio da sua voz, da sua palavra, né? E aí aqui, né, nós já vemos uma prefiguração da Trindade também, né? Claro. Veja, é muito importante a gente perceber que não tem como entender plenamente o Antigo Testamento sem o Novo. Nós, cristãos, católicos, né, nós entendemos o Antigo Testamento à luz do Novo Testamento. Se nós tirarmos o Novo Testamento, realmente o Antigo Testamento fica muito complicado de se entender. Então, para nós é muito mais fácil entender o Antigo Testamento, porque nós cremos que o Novo é a revelação plena a partir de Jesus Cristo, tá? E aí, então, por exemplo, quando Deus cria, ali nós vemos a prefiguração da Trindade. Por quê? Porque a vontade de Deus, que é o Pai, ela pronuncia uma palavra, faça-se a luz. Esta palavra criadora é o próprio Cristo, é o próprio Verbo de Deus. Só que essa palavra só consegue se projetar a partir do vento, a partir do ar, a partir do poder. E o poder criador é o próprio Espírito Santo, né? Então, o Pai é a vontade, o Filho é a expressão da vontade e o Espírito é a vontade realizada. Tá? Olha que bonito isso, né? Então, o Pai é a vontade, o Filho é a expressão da vontade e o Espírito é a realização da vontade de Deus, tá? Depois nós temos Espírito de Cristo, né? A alma de Cristo era preenchida por completo pelo Espírito Santo, né? Então, Espírito de Cristo, porque Cristo, ele realizava tudo o que realizava através do Espírito Santo, né? Aliás, o Espírito Santo realizava tudo o que o Pai queria em Cristo, pelo seu poder, tá? Então, Espírito de Cristo. Espírito de verdade, né? É a expressão do Cristo aplicada ao Espírito Santo, né? Aí nós temos lá João 14:17. Olha, quando eu for, eu enviarei sobre vocês o Espírito da verdade, que fará com que vocês de fato conheçam todas as coisas, entendam os mistérios que eu anunciei, mas que vocês não conseguem compreender hoje. Então, Espírito de verdade, tá? Virtude do Altíssimo, é a expressão do arcanjo Gabriel a Nossa Senhora em sua anunciação, né? Então, quando Maria pergunta como de fato vai se dar o milagre da encarnação do Verbo no seu seio, o anjo Gabriel, o arcanjo Gabriel diz, olha, a virtude do Altíssimo virá sobre si, né? Ou a sombra do Altíssimo virá sobre si, sobre ti, e te cobrirá, e aí então gerará em você o Filho de Deus, né? Então, virtude do Altíssimo. Afinal de contas, é ação. Virtude está relacionada a essa questão de ação, de movimento. O que é um homem virtuoso? É um homem que realiza uma determinada ação, e essa determinada ação é boa, e faz com que ele seja bom, e com que as coisas sejam boas. É o próprio Espírito de Deus, então. É também chamado de dedo de Deus, tá? Expressão colocada pela igreja no hino Veni Creator Spiritu. Veni Creator Spiritu, tá? O dedo da destra do Pai, lá no Veni Creator Spiritu. E apesar de ser um termo que nós não estamos acostumados, né? É um termo muito bonito, justamente porque naquela época
principalmente a de Cristo, muitos diziam que tinha essa expressão, né? Quando você realizava alguma coisa, você é o dedo de fulano você é o dedo de fulano, né? E aqui no caso, o dedo de Deus, né? Então, os prodígios que Moisés realizava, eles eram tidos como, parece que o dedo de Deus está com ele. Ele é o dedo de Deus, é aquele que realiza as coisas, é aquele que diz e acontece, né? Então, é uma expressão muito apropriada ao Espírito, porque significa que por ele se realizam todas as coisas, né? Assim como o nosso dedo indicador, muitas vezes, a gente aponta, a gente dá ordens, a gente usa, inclusive, para criar as coisas, aqui também se atribui ao Espírito Santo. E, por fim, nós temos esses 3 últimos nomes apropriados, né? O primeiro é selo, né? E aí está inteiramente ligado ao batismo. Nós somos selados pelo Espírito de Deus. Somos selados pelo Espírito de Deus no batismo, né? Ali no batismo nós recebemos a marca da filiação divina, deixamos de ser criatura e nos transformamos em filhos de Deus, né? Aí nós temos hóspede da alma, também um título belíssimo, né? Doce hóspede da alma, né? O Espírito Santo recebe este título lá em Pentecostes, né? Na sequência de Pentecostes que a gente canta ali na liturgia do dia de Pentecostes, doce hóspede das nossas almas, porque o Espírito, de fato, vai iluminar completamente as nossas almas para que ela possa chegar até a perfeição. E por último, nós temos unção, nexo, vínculo e beijo, né? Nomes que expressam a união inseparável e estreitíssima entre o Pai e o Filho, tá? Aí nós temos outros como luz beatíssima, Pai dos pobres, doador de dons, luz dos corações, né? Então nós temos ali uma série de expressões, além dessas que eu disse para vocês, que expressam características, né? O importante é que a gente perceba que todas essas características são maravilhosas, né? Então, veja, selo, hóspede da alma, unção, nexo, né? Aqui anteriormente que nós vimos virtude do Altíssimo, Espírito de Cristo, tudo isso vai nos apontando para, de fato, esta pessoa que é a realização do poder de Deus, tá? Semana que vem, então, nós vamos falar sobre o Espírito Santo de Deus, propriamente na vida de Jesus Cristo. Vamos dar uma passada em todo o Evangelho, visitando algumas passagens, para ver como que o Espírito se manifesta na vida de Cristo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.